Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus, para te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade, Pai, de estarmos aqui agora reunidos em teu nome, cada um em seu lugar, cada um em seu estado, cada um em seu país, para estudar a tua palavra, Senhor, para refletir sobre os seus ensinamentos, Pai, porque a tua palavra é vida, e vida em abundância para nós, Senhor. Discerne-nos, Deus, nos dá entendimento, nos mostra a sabedoria, Senhor. Revela-nos, ó Deus, através da tua palavra, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender e nos aproximar cada vez mais de ti, Senhor. Abençoa cada um que está participando, cada um que está ouvindo, Senhor. Abençoa, Senhor, protege, guarda, livra de todo mal. E nos dá um dia, Senhor, ou uma noite, Senhor, de paz. Com os teus anjos, Pai, trabalhando a nosso favor, para que possamos, Senhor, prosseguir firme. Em nome de Jesus. Eu oro e agradeço na certeza da bênção recebida. Amém? Hoje, livro de Coríntios, né? Primeiro Coríntios, capítulo 11. É, Antes de começar a leitura, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Ontem é, talvez não seja novidade para todo mundo, mas para mim caiu uma ficha, assim, que foi algo, até compartilhei no grupo, é, uma percepção que eu não tinha, né? O que era meio vaga também, né, para mim, talvez para as outras pessoas seja. Mas o pastor ontem ele falou uma coisa que foi bem interessante. Primeiro que ele estava falando sobre os livros, sobre a Bíblia, né? Falando que a Bíblia ela ela é importante você ter o conhecimento da Bíblia toda, né? Porque tem vários ensinamentos, vários, né, aprendizados, várias lições ali dentro da Bíblia. Mas a Bíblia ela foi escrita para, dependendo do trecho da Bíblia, ela foi escrita para alguns públicos específicos, né? E estava se referenciando, assim, de modo geral, né? Não é 100% né, assim, levar ao pé da letra, mas de modo geral, o Antigo Testamento, ele foi escrito para os judeus, ele estava citando, né? E quando o Testamento foi escrito, ele não tinha sido escrito para os gentios. E o Novo Testamento, ele foi escrito, né, para os gentios, para o povo que não era judeu. E mais especificamente, ele falou ontem, né, que as cartas de Paulo, né, principalmente, porque como Paulo tinha passado por todo aquele processo, né, que ele já, né, ele era judeu e, e tinha se convertido, as cartas dele o foco dele era muito para os gentios. E ele até estava falando, né, que assim, a gente não deve idolatrar Paulo, né, porque por causa da idolatria nem nada. Não deve orar para Paulo, né? Orar para os santos. Mas Paulo deve ser muito honrado por nós, porque 2/3 do Novo Testamento foi escrito por Paulo, né? Praticamente. E uma outra percepção que ele trouxe também é que quando foram criadas as igrejas, se a gente for colocar, né, Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou aos 33 anos, né, de idade. Os primeiros livros, as primeiras cartas de Paulo foram escritas aproximadamente 50 anos depois de Cristo, né? Então, ou seja, mais ou menos 17, 18 anos depois da morte de Cristo, depois da ressurreição de Cristo. Durante esses 17, 18 anos, Paulo, né, junto com outros, fizeram lá né, toda a trajetória deles de proclamar o evangelho durante, né, em várias regiões. E tudo isso era feito no boca a boca, porque não tinha documentação, não tinha Bíblia sobre isso, né? Talvez tivesse algum manuscrito, talvez tivesse alguma, né, alguma coisa escrita ali e tal, mas não foi incluído na Bíblia, né?
A Bíblia que a gente tem aqui, eu acho que o mais antigo, até eu coloquei, eu acho que o Coríntios é o segundo livro, carta mais, a segunda carta mais antiga, depois, né, da ressurreição de Cristo. Tem mais uma outra lá, mas assim, tudo mais ou menos essa próxima essa data aí, né? É 48, 49 depois de Cristo. Então, muitas coisas, muitas orientações, quando essas igrejas foram criadas, foi justamente contando, né, a passagem que aconteceu com Cristo, né? Para que Cristo veio, por que Cristo veio, né? A redenção, todo aquele processo, né? A Santa Ceia, tudo aquilo ali foi no boca a boca durante muito tempo, né? Durante muito tempo. E o que eles tinham na igreja era uma carta que Paulo tinha mandado. Então, o Paulo mandava essa carta aqui de, né, exortação, às vezes, né, com orientações. E a igreja, ela recebia, ela tinha o Antigo Testamento e essa carta. Ela não tinha os outros capítulos de Marcos, de João, né, Mateus. Não tinha toda aquela base para dar seguimento na igreja ali, né? Isso é interessante se notar, né? Ter essa percepção, porque e até mesmo ter a percepção de quão forte realmente, né? O que aconteceu com Cristo foi porque a igreja foi criada, né? Em cima de algo que foi contado, né? Não tinha fotografia, não tinha um vídeo, né? Não tinha, né, a tecnologia que a gente tem hoje, né? Esse negócio foi propagado através da palavra, né? Através do boca a boca, né? Onde algumas pessoas presenciaram aquilo e propagaram aquilo através, né, das pregações, né, nas regiões, nesses lugares por onde eles passaram, né? Achei muito interessante trazer essa percepção para a gente. Eu não tinha essa percepção tão clara assim de como o que poderia ter acontecido durante aquela época. Começar a Interessante, né? À leitura aqui, medida então, que tá? você vai se aprofundando, né, das escrituras, a gente vai se maravilhando cada vez mais, né? As coisas vão fazendo sentido. É isso aí. Achei muito bonito. Agora aqui eu vou ler esse capítulo 11, né, 1 Coríntios, e primeiramente os próximos capítulos, estava assistindo ontem eu li esse capítulo é bem complexo, não é um capítulo fácil de entender. E assistindo ontem um pastor falando sobre ele, ele falando que os próximos acho que 3 ou 4 capítulos eles vão ser mais ou menos nesse nível aqui, né? E o que ele diz que que essa carta de Paulo, essas cartas de Paulo aqui, essas próximas, não dá para saber muito bem quais eram as perguntas da igreja de Coríntios, só dá para saber quais são as respostas. Então não dá para saber o que é que Paulo está respondendo. E ele faz até um paralelo, ele fala, é como se estivesse com um amigo num telefone, falando com alguém, e você estivesse do lado desse amigo escutando, você só consegue escutar o que esse amigo está falando, você não está escutando o que o outro está perguntando, né? Então, assim, e aí ele fala, ó, o que a gente consegue aqui é tirar algumas conclusões, né, perante o texto que está disponível. Mas a conclusão exata do que Paulo quer falar, às vezes fica um pouco complexa. O que os teólogos fazem é fazer eles fazem algumas sugestões, né, do que poderia ser, né, o que o Paulo poderia estar querendo dizer ali. Então, vamos junto ali. E aí ele até fala, ó, é preciso ter bastante humildade, porque é, é um pouco complexo o negócio. Vou começar a leitura aqui, então. Vamos lá. Então, 1 Coríntios, eu vou fazer a leitura, tá? Vou fazer a leitura aqui hoje dos trechos e vou fazer umas pausas aqui para a gente ir conversando. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, vamos lá, o véu e o seu uso na igreja de Corinto. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos lá entreguei.
quero que saibas ser Cristo. Quero, entretanto, que saibas ser Cristo, o cabeça de todo homem. Então, a cabeça do homem é Cristo. E o homem, a cabeça da mulher. Então, aqui, a cabeça da mulher é o homem, né? E Deus, a cabeça de Cristo. Então, é o que dá para entender aqui, que a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então, ele que ele diz aqui que o homem ele não deve cobrir a cabeça, tá? Seria uma desonra para o homem cobrir a cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada, né? Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se ele é vergonhoso, ou tosquiar-se, ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque tanto o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser conhecido, contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Uau. Bom, isso aqui é bem complexo, mas assim, eu fiz algumas anotações para tentar trazer um pouquinho para a gente o que quer dizer essa parte. Então, vamos lá. Está falando aqui, né, que esses capítulos são complexos, que nós não temos as perguntas, que só temos as respostas, né, que Paulo está entregando. E fala que precisa ter bastante humildade para entender esse trecho aqui. Mas o que ele quer dizer aqui, né, que talvez tenha sido, assim, não é de hoje que as mulheres fazem reivindicações, né, movimentos feministas. Então, aqui naquela época já tinha alguma coisa relacionada a isso, né? E, e a igreja de Coríntios era uma igreja que ela era uma igreja de muitos dons, ela tinha muitos dons espirituais, né? Porém, era uma igreja que não era uma igreja forte, era uma igreja fraca, né? Ela tinha bastante. A gente já veio discutindo aqui nos últimos capítulos, que era uma igreja que tinha bastante cristão que acreditava em outros deuses. Era o início da igreja ali, né? Tinha lá cristãos que participavam de idolatria, tinha a questão da carne, que né, que era idolatrada também. Então, uma igreja nova ali, né? Porém, eles tinham bastante dons espirituais. As mulheres também tinham dons espirituais de profetizar e falar em línguas.
E elas reivindicavam um pouco a questão de usar o véu e também de pregar, né, de fazer a pregação também, porque elas queriam também fazer algumas pregações, né? E, e a carta de Paulo aqui fala, né, que a mulher deveria usar o véu, né? Só que ao mesmo tempo dá a entender que esse véu pode ser o cabelo da mulher, né? O, o véu pode ser o cabelo da mulher também. Tem um outro trecho aqui que ele fala sobre o anjo. E essa questão do anjo, então, eu vou seguindo aqui que eu anotei para não me perder. Então, o véu era símbolo de respeito. Na cultura israelita, grega e romana da época, as mulheres sempre usavam o véu, com respeito ao homem, respeito ao pai dela, né? Então, sempre tinha respeito ao pai, respeito ao marido ou ao irmão mais velho. Então, elas sempre usavam o véu. E o que é, o que o pastor diz aqui ontem, né, que ele falou que é uma questão cultural, né? Tem coisas que são princípios e tem coisas que são culturais. Os princípios eles não devem mudar. Agora as culturais elas mudam, né? E ele diz também que tem algumas igrejas que seguem isso à risca. Fala, olha, não, tem igreja que segue, quer usar o véu, né? E tudo bem. A única coisa que não está bem é que quando essa igreja que usa o véu começa a apontar o dedo para as outras igrejas, atacando as outras igrejas por eles não usarem o véu. Ele fala, quando fazem isso, aí não é legal, porque aí talvez desvie dos princípios de Deus, né? Que é o amor, que é a paz, que é manter, né, a mansidão, né? Mas ele fala aqui, ó, que o véu significa respeito por parte das mulheres, né? Era vergonha para o homem cobrir a cabeça naquela época, né? E a igreja, sim, tem uma liderança eclesiástica masculina, né? Então, e até hoje, né? Ontem eu vendo um vídeo, um pastor até falou isso, né? Que tudo bem uma mulher fazer a pregação dela, né? Exercer, acho que os dons dela, né? Dentro da igreja, mas sempre tem que estar sob a liderança de um homem, né? É, é interessante, assim, essa percepção, né, masculina, né? Eu vou até abrir para vocês comentarem. Mas, para mim, eu particularmente, Machismo. não sei se é machismo, mas eu acho que entre o homem e Cristo, tem algumas autoridades, mas essas autoridades, elas são caminho, né, para a gente chegar a Cristo. Elas não podem ser barreiras, né? Pelo menos é o meu entendimento, né? E aí, acho que tem a questão cultural da época, né? Acho que eu sou muito novo para poder opinar sobre isso, sabe? Muito novo na fé, assim, no conhecimento da Bíblia, eu digo, né? Mas, enfim, a Bíblia foi escrita no Antigo Oriente, né? 3.500 anos atrás, então, assim, ela começou a ser escrita há muitos anos atrás, então tem uma carga aí, né, cultural muito pesada, né? Bom, mas é o que ele diz aqui que os princípios permanecem e a parte cultural passa, né? Em uma das cartas, o Paulo fala que uma das coisas, porque ele fala da cultura, né? Em uma das cartas de Paulo, ele fala que os homens têm que cumprimentar os outros homens com um beijo santo. E isso não acontece mais nos lugares, pelo menos aqui no Ocidente, né? Que a gente aperta com um aperto de mão, a gente cumprimenta com um aperto de mão, com um abraço, né? E ele fala que o princípio é o cumprimento, o princípio, né, é trazer cordialidade, né, o respeito, né? Agora, a cultura era ir lá e dar o beijo, né? A cultura é vir e dar o aperto de mão, é dar o abraço. Então, tem a questão cultural e tem a questão, né, dos princípios ali. Então, o princípio, qual é a mensagem que está por trás daquilo, né? Essa não passa, né? Que é o amor, que é, né, o respeito. Mas a cultura, né, a questão cultural, ela varia de lugar para lugar, né? E passa também, né, de época para época.
ela vai mudando. Então, sinal de amor, né, de amizade, né? Então, o véu, ele diz aqui que o véu é cultural. Então, por isso que o véu ora é usado em algumas regiões, ou ora não, né? O princípio é a mulher mostrar que está, né, sobre a autoridade, né? É o que ele colocou aqui, né? Que o princípio é a mulher mostrar que tem sobre a autoridade. No caso aqui, sobre um pastor dentro da igreja, sobre um homem, né? O Paulo talvez sugere também que o véu é o cabelo, né? Comprido, né? O cabelo comprido e o véu fosse a mesma coisa, né? E é o que ele diz também, que talvez existe um estudo de alguns teólogos que dizem que talvez as prostitutas na cidade fossem careca, né? Que elas não tinham direito de ter cabelo comprido, né? Mas é meio confuso, não tenho muita certeza sobre isso não. Eles não têm muita certeza. Mas também diz, né, que tem esse trecho aqui falando que, olha, mas presta atenção, porque a mulher, né, um não é independente do outro, a mulher não é independente do homem, o homem também não é independente da mulher, né? O homem, ele é nascido da mulher. Então, assim, por que ele trouxe isso nesse trecho, né? Porque o receio de Paulo foi que quando ele colocou essas questões aqui sobre a diferença entre o homem e a mulher, é que os irmãos ali pudessem ter uma certa soberba e começar a abusar das mulheres, né? Então ele fala assim, olha, ninguém é melhor que ninguém, não. Nós somos, né, um dependentes do outro. Então trate com carinho, trate com amor, tá? Tanto é, e lembrando também, ele trouxe uma passagem lá de Gênesis, né? Que não é bom que o homem esteja só, né? Então, por isso é a importância da mulher, né? Então todos têm a sua importância. Outra coisa interessante que falava que os rabinos, alguns rabinos, né? Não, parece que não todos, mas alguns rabinos dos judeus, eles acreditavam, acho que parte do Antigo Testamento vocês vão conhecer mais, que eu não conheço, mas acho que meu filho outro dia falou para mim sobre isso. Mas os rabinos, eles acreditavam que os anjos desceram e eles ficaram encantados pelo cabelo comprido das mulheres e tiveram relação com as mulheres. E nasceram alguns gigantes, né? Então, Paulo fala que era para, provavelmente para alguns teólogos entendem que Paulo talvez esteja escrevendo aqui se referenciando a isso, que as mulheres cobrissem o cabelo com respeito com os anjos, tá? Era uma forma de respeito aos anjos. Mas ele diz aqui, entretanto, que eles acham difícil Paulo ter esse tipo de crença, que era uma crença mais dos rabinos, mais de uma determinada região, assim, uma linha de raciocínio, assim. Mas que talvez estivesse referenciando a questão de respeitar os anjos ali dentro da igreja. Bom, entretanto, nem o homem nem a mulher são independentes um do outro. E o papel de cada um tem que ser honrado, né? Isso aí. E ele fala um pouco da natureza aqui, né? Que a natureza, acho que é uma parte aqui que Paulo fala sobre natureza, que é a natureza do homem, a natureza da mulher. Mas ele fala aqui o pastor ontem até falou, foi engraçado. Falou assim, ó, se raspar o cabelo dos dois, a velocidade de voltar a nascer o cabelo vai ser igual para os dois, né? Da mulher não vai nascer mais rápido, do homem vai nascer mais rápido. Então, assim, por natureza, o que Paulo quer dizer ali, com a palavra natureza, não é a natureza, né, do corpo, né? Mas é a natureza dos costumes, né? Da cultura, né? E a cultura, né? E a cultura mudou. Bom, e aí ele diz aqui que o consenso né, de orar e profetizar, né, mas usar o véu, né? Usar o véu não é um mandamento bíblico, né? Né? E ele fala aqui que as igrejas não devem julgar umas às outras por uma usar o véu e outra não, né? Porque é cultural e não um princípio. E outra coisa que ele fala aqui que é muito importante, que quando essa passagem na igreja é passado, o São Mário até falou, né? A questão de né, começa a falar de machismo, começa a falar que aí colocar a mulher em uma posição inferior, que aí o pastor pode abusar da mulher, que pode fazer isso, que, né, às vezes até o pastor, né, bate na mulher, e aí o pastor até fala isso, olha, a igreja não é a favor da violência contra a mulher, né, não é a favor de colocar a mulher como uma posição submissa, nada disso.
Inclusive, se houver, né, violência contra a mulher, que aquele pastor seja denunciado, que aquele pastor, né, seja, né, responda, né, pelo que ele está fazendo, né? É algo importante a ser citado aqui. E aí a gente vai entrar num outro trecho que assim, muda totalmente um pouquinho de assunto. Assim. Então, eu vou fazer uma pausa só para vocês fazerem um comentário sobre essa parte antes de a gente avançar. Sim, Fábio. É, eu fiz até aquele comentário bobo que eu falei para o meu filho que eu ia raspar minha cabeça, né? Para não ter, como é que diz, trabalho de estar Bem acordar, né? ajeitando o cabelo. Aí vem a palavra e diz: Meu Deus, como eu sou linda! Meu cabelo é lindo, meu cabelo é santo. Queria ter meus cabelos bem grandes. Quem me dera que eu estivesse lá secando os pés de Jesus com meus cabelos. Então, louvado seja Deus, temos que dar graça por tudo, né? E o que me traz aqui na minha memória é sobre nem o homem é sem a mulher e nem a mulher é sem o homem. E também a gente tem que exercitar sabendo que nós não temos poder sobre o nosso marido, somos companheiro dele, Deus ele quer que a gente ande em comum acordo, né? Porque nenhum é, como é que diz, nenhum precisa um do outro, né? E da mulher vem nascido o homem, porque Deus fez isso, né? Para deixar certo que nem o homem é sem a mulher e nem a mulher é sem o homem. Todavia, a mulher, independente do homem, nenhum homem independente da mulher. Então, a gente tem. É tão lindo um casal unido, né? Antigamente aqui em casa era diferente, porque meu ex, ele não tinha aquele espírito de Deus para poder comandar, para poder liderar, e sempre ele me empurrava, me jogava à frente. E com isso eu ia daquele jeito, trabalhando, parecendo que eu aqui era o homem, né? Da casa, que eu era o homem da igreja, que eu era o homem, enfim, da minha empresa, e era tudo. Mas ele ficava daquele jeito porque ele estava errado. Então, quando a pessoa está errada, a pessoa empurra o outro para poder ir, né? E nem o homem, como é que diz, é ser a mulher, e nem a mulher ser o homem. Tem que andar em comum acordo para poder passar. E a questão do véu, né, que lá em Coríntios, né, eles tinham o costume, as mulheres tinham que usar o véu. E até hoje ainda é assim, né, que ainda existe igreja que usa véu, né? E eles acham que Deus só fala através do véu. Não, Deus não fala através do véu, porque o véu também foi abolido, né? Porque o véu do templo se rasgou, né, Jesus. Então foi abolido esse véu, que era de Coríntios, foi abolido. Então hoje o véu que eu hoje tenho em mim, que meu véu é os meus cabelos, eu cuidar e zelar dele, que é o meu cabelo, é honra para Deus. Não é desonra que a mulher corte o cabelo, eu também corto meus cabelos, não é desonra. Mas para ficar com o cabelinho curto, raspado, como eu falei, não é de Deus mais. Já não é de Deus, porque é honroso, é bonito a mulher ter o seu cabelo crescido, não por idolatrando o cabelo, né? Mas que é palavra, é bíblico, né? Mulher honrar, ter a mulher honrada ter seus cabelos crescidos, né? Mas também Deus não importa que você corte, né? E tem também a pessoa vir no extremo, que o cabelo da minha filha, nossa, é enorme demais. Ela também não idolatra o cabelo, que também eu vejo que ela corta as pontinhas do cabelo. Mas é o véu, e o marido gosta da mulher com o cabelo crescido, e a gente também, honrando o nosso marido, a gente tem que estar do lado dele, honrando também, né? E não sendo, como é que diz, escrava do marido, e nem, como é que diz, temos que honrar o nosso marido, respeitar o nosso marido, mas também não devemos ficar debaixo dos pés dele, porque Deus não chamou a mulher, não trouxe a mulher para ficar nem à frente do marido, nem acima do marido, mas lado a lado, juntinho, andando os dois em comum acordo, né? Tem até umas brincadeiras. Quem é que grita mais alto lá em casa? Aí o marido fala, eu. Quando a minha mulher fala, menino, vai lavar os pratos, já vou. Então tem essa brincadeira. Então a mulher não pode ser mais do que o homem,
né? Tem que andar de comum acordo. A palavra assim relata para nós. E o nosso véu é o nosso cabelo. Tem que honrar o nosso cabelo também, né? É isso aí que eu peguei assim. E não vou falar mais que vou raspar minha cabeça, porque minha cabeça, meu cabelo é meu véu. Mário, Foi uma quer comentar brincadeira com alguma meu filho. coisa? Foi uma brincadeira com meu filho, passou. Mário? Glória a Deus. E o homem não pode crescer cabelo também, não, viu, Fábio? Você está Eu, ótimo eu aí. resumo. O homem não pode Pode deixar falar, os seu cabelos Mário. grandes, não. Os homens têm que ficar com cabelo normal. Glória a Deus. Eu, eu resumo tudo isso, que o nosso Senhor Jesus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É isso que Deus quer de nós. Algumas partes desse livro de Coríntios fala sobre heresias, sobre muitas coisas aqui. Outros livros ainda não haviam sido escritos quando Paulo escreveu 1 Coríntios. Eu vejo e sinto e já tive problemas, até com a minha barba. A minha barba, eu mantenho ela mais ou menos nessa altura. Mas tem igreja, por exemplo, na Assembleia de Deus, que eu já fui fazer uma visita e nem me receberam, nem me citaram meu nome. Tem lugares em igrejas por aí, algumas congregações, que as mulheres é obrigado a sentar separado do homem. Mulher de um lado, homem do outro. Tem igreja que a mulher tem que usar véu ainda hoje. Então, isso tudo é Costumes. questão de doutrina de cada igreja. Tudo, ao meu ver, hoje se resume em que o nosso Senhor Jesus, como a irmã citou aí, que já rasgou o véu, procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu tenho para mim assim, ó, eu posso até usar um chapéu, um boné, mas se eu entrar na igreja, se eu entrar na casa do Pai, para congregar, a primeira coisa que eu faço é tirar meu chapéu da cabeça. E respeito. Quando eu vou falar de Deus, se eu tiver com o chapéu na cabeça, eu tiro o chapéu da cabeça. É uma reverência que eu faço a Deus. Para que eu não caia nesse pensamento que está aqui. Mas eu não vejo hoje também que a mulher tem que usar véu ao ir à igreja. Onde eu termino e falo, nosso Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Está aqui, ó. E vamos seguir em frente, porque muita coisa é heresia mesmo. É doutrina da igreja. Aqui Paulo até cita assim, ó, no versículo 19, porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. No passar do tempo, quando você está dentro da igreja, o Espírito Santo te usa de uma forma esplêndida. As pessoas vão olhando para você e vê que você realmente é um homem de Deus. Você é usado por Deus. E Deus se manifesta em você. O Espírito Santo se manifesta em você. Então, isso faz com que você tenha o respeito. A mesma coisa a mulher. Eu conheço muitas mulheres aqui na minha igreja mulheres de oração. O círculo de oração aqui na nossa igreja
Eu posso dizer para você que mantém a igreja. As mulheres sempre foi valorosa no reino de Deus. Você pode ver que elas é quem mantinha o evangelho, elas é quem ajudava mais. Quando Jesus estava aqui, quando andou entre os seus, as mulheres eram quem ajudavam. Então nós temos que ter todo respeito, tanto para o homem como para a mulher. Nós devemos resumir nesse sentido. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, tanto o homem como a mulher. Amém? Abra oportunidade para mais alguém falar alguma coisa, se tiver com vontade. Não seja só eu falar, né? Eu vejo também, Samara, tanto derramar, né? Quando você vê um pastor, uma pastora, né? Dois derramam, né? Sobe no púlpito ali e traz a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo, né? E a gente entende também que essa questão aí tem uma questão cultural muito forte da época, né? Muito forte da época, até mesmo essa questão aí do cabelo curto, cabelo comprido, enfim. E é o que o senhor falou mesmo, né? Deus quer adoração, né? Tem que estar no nosso coração, né? Enfim. James, você quer comentar alguma coisa? Quero sim, Você está quero no carro sim. aí? Não, rapidinho, o meu entendimento aí dessa passagem, tá? Que Paulo cita com relação aos papéis. Acho que foi muito bem pontuado aí, tanto pela dona Marineide, quando ela fala que mulher não é sem o homem e o homem também não é sem a mulher. E Deus diz que os dois se tornarão um só e juntos vão adorar a Deus, né? E o pai citou muito bem aí com relação que tudo se resume ao coração adorador a Deus, né? Mas eu entendo que Paulo traz a questão dos papéis. Quando você olha para a família hoje, quando você tem uma família cristã, onde cada um assume o seu papel, o homem assume o papel de homem da casa e a mulher, o papel da mulher cuidadora do lar. Estou querendo entrar no julgo aqui se ela vai trabalhar ou não, porque isso também depende de uma realidade de cada um. Mas, assim, o homem, ele tem o seu papel dentro do lar. A voz dele é uma voz mais firme, que vai falar e trazer autoridade sobre o filho, sobre os filhos, né? Precisa ter essa voz de autoridade dentro de casa. A mãe vai fazer o balanço ali, o contraponto. A voz da mãe é uma voz mais doce, vai trazer amor, vai trazer consolo, vai trazer conforto. A gente teve inclusive uma palavra esses dias na igreja, aqui, 2 semanas atrás. 2 semanas atrás foi Dia dos Pais aqui na Austrália. E a palavra que o pastor veio trazer foi exatamente falando sobre isso. O papel do homem na família, a responsabilidade que as escrituras elas citam, nas escrituras é citado como deve ser o papel de cada um. Qual a responsabilidade do homem, da mulher, que o homem não é porque ele é homem que ele vai ter autoridade total sobre a mulher ou fazer aquilo que ele quiser. Não é assim. Mas o homem tem autoridade, sim, e ele é o cabeça da família. E ele deve ser, na família cristã, naquilo que é dito na Bíblia, o homem deve ser, sim, deve assumir, sim, esse papel de cabeça da família. Não quer dizer que ele vai tomar todas as decisões sozinhos, não quer dizer que ele vai fazer aquilo que está na cabeça dele sem consultar a sua esposa, e também não quer dizer que ele vai
colocar a mulher na frente, como citou a dona Marinês, mas ele é o cabeça, ele é o provedor. É dele que vem as decisões, a última palavra, é dele que vem a responsabilidade, é dele que vem a voz da autoridade na família. Isso eu entendo que vai além da questão cultural. Acho que isso é uma cultura cristã que está acima aí dessa questão que fala da doutrina do véu, por exemplo, que é uma questão secundária, né? E eu entendo que nós devemos seguir nesse modelo, que é algo que foi instruído. Hoje eu estava ouvindo uma palavra de instrução. A gente recebe instrução e repreensão. Aquele que recebe, aceita a instrução e a repreensão de Deus, ele prospera. Aquele que recusa a instrução, mesmo que não seja de Deus, a repreensão, a instrução, ele vai bater cabeça, ele vai errar, ele vai andar para trás muitas vezes. Então, a instrução que foi dada, eu não estou aqui com a minha Bíblia na mão, mas o que eu entendi da palavra é que existe essa instrução. E essa, para você ver, né, o mundo, ele nos, ele tenta nos passar uma visão distorcida daquilo que é a orientação de Deus. Desde o início. É incrível como a gente sempre volta, eu pelo menos, acabo sempre voltando no início da criação. Quando Deus cria o mundo e ele põe o homem a sua imagem e semelhança, depois ele cria a mulher e ele dá instrução para o homem que eles não devem, que eles podem comer de todos os frutos, menos do fruto daquela árvore. E o diabo vai lá e tenta, ele me escuta, mas é isso mesmo? Você não pode chegar perto daquela árvore, já gera uma confusão, depois já gera uma distorção, já põe uma dúvida e faz com que o entendimento sobre a instrução que foi passada seja diferente daquilo que foi dito. E o mundo agora quer nos dizer que está tudo. Não. Por exemplo, você pode escolher, se você nasceu homem, você pode escolher ser homem, você pode escolher ser mulher, você pode escolher o que você quer, não que Deus, e distorce a palavra. Você pode chamar isso de cultural, do que quer que seja, mas eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com a flexibilização de certas coisas, para que a gente não relativize a palavra do Senhor. Então, no meu entendimento, esse é o modelo, inclusive o modelo de família que, que daria certo e que teria prosperidade, que agradaria ao nosso Senhor. Né? De novo, eu não estou aqui dizendo que um é mais que o outro, que é maior que o outro, nem que, enfim, que deve haver aí um abuso, mas eu entendo que a família, essa questão, que aí, nesse sentido, Paulo está falando de papéis, né? E os papéis têm essa característica. Ai, passei no caminho. Desculpa, falando aqui, errei o caminho. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês do meu entendimento aí desse pedaço.
Obrigado, Denis. Vou seguir outro trecho aqui, então, que a gente tem aqui, tá? É, Nisto, porém, que vos prescrevo, aqui é que fala sobre a instrução quanto à celebração da ceia do Senhor, no próximo trecho, tá? Então, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso reino. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei. Nisso certamente não vos louvo. E o que o Paulo vem falar aqui é justamente sobre a Santa Ceia dentro da igreja, né? Na igreja de Corinto. E ele fala novamente, desde o início a gente tem estudado o capítulo de Coríntios sobre a vaidade, né? Sobre a soberba, o orgulho, né? Que tem rondado a igreja de Corinto. E aí ele fala aqui, ó, que não existe dentro da igreja o que está acontecendo ali, está acontecendo embriaguez, né? Então, assim, na Santa Ceia, o pessoal está usando a Santa Ceia para se embriagar, né? É, Tem a questão da soberba, porque alguns têm os dons espirituais, outros não têm. Então, eles usam isso como questão de orgulho entre eles, quem que pode mais, quem que pode menos. Tem a questão também do aspecto financeiro aqui também, que né, algumas pessoas podem ter uma situação mais privilegiada, então traz uma comida um pouco melhor, mas não divide com quem não pode. Algumas pessoas até passam fome, né? Então, Paulo vem exortá-los aqui e falou: olha, não é por aí não, né? Estou bem envergonhado aí, né? Com essa situação que vocês estão falando, né? Então, certamente, né? Não vos louvo pelo que vocês estão fazendo aí. Esse caminho aí não é o caminho certo, não. Vocês não entenderam o que é a Santa Ceia, né? E aí ele vem falar aqui, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indigna, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa,
a fim de não vos reunirdes para juízo. Quando as demais, quanto às demais coisas, eu as adorarei, eu as ordenarei quando for ter convosco. Bom, e aí Paulo, né, depois de exortar, né, um pouquinho na outra parte que eu comentei aqui, falando, olha, tá tudo errado, né? Vocês estão se embriagando, estão vindo fazer refeição aqui, né, na Santa Ceia, vocês estão vindo matar a fome de vocês, né? Isso aqui não é um jantar, né? Isso aqui é em memória do pai, né? Então, assim, e outra, é o respeito mútuo, né? Tem que compartilhar, né? Tem que olhar um pelos outros, né? Então ele fala aqui, ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos recebi, né? Senhor Jesus Cristo na noite que foi traído, tomou o pão, né? Então o pão aqui, ele representa o corpo de Cristo, mas ele não tem uma representação física, né? Tem algumas igrejas que tinham uma teoria que falava que na hora que o pastor ou o padre falava ali que partia o pão, aquele pão se tornava o corpo de Cristo, né? E hoje já tem uma linha falando que, olha, não, peraí, isso aqui é uma representação espiritual, né? Espiritualmente, Cristo está presente, né? Não é que aquele pão se tornou o corpo de Cristo, né? Mas ele espiritualmente, Cristo está presente aí, né? É, por semelhante, né, modo, o vinho também, né? Então, o vinho também se torna o sangue de Cristo, né? Que é a nova aliança, né? Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, né, indignamente, né, comer o pão ou beber o vinho, né, o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo do sangue de Cristo. E o que ele fala aqui, né? E todas as vezes que a gente vai participar da ceia, da Santa Ceia, nós devemos nos revisar, né? Nós devemos nos analisar, né? Então, está escrito aqui, ó, examine-se, pois o homem a si mesmo, cada um tem que se examinar, né? E assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Então, assim, quem participa da ceia sem fazer um auto-julgamento, né? Se tiver, e aí algumas coisas aqui eu anotei aqui, né? Por exemplo, se você tiver em situação de inimizade com alguém, por exemplo, né? É, se você sabe o que representa a Santa Ceia, se você não sabe o que representa a Santa Ceia, você não deve participar, né? Porque é um ato de respeito, né? Se você, se você sente no seu coração que você precisa pedir perdão para alguém, né? Então, ele até fala, se você reconhecer que você precisa pedir perdão para alguém, você até pode participar da Santa Ceia, né? Desde que você se comprometa, não, hoje ainda, né, ou amanhã eu vou conversar com essa pessoa e vou pedir perdão, né? Então, assim, não tem problema você participar mas revise o seu coração, faça uma autoanálise, faça né, um auto-julgamento, né? Que a sua consciência esteja em paz, né? E que você perceba a presença de Deus ali, né? Se você não estiver em paz, se você estiver perturbado, né, em alguma situação, e ele diz aqui, se você participar da Santa Ceia numa situação como essa, o que ele quer dizer aqui é que você está recebendo o juízo de Deus, né, para si. Né? E o que é o juízo de Deus? É como se você fosse um daqueles que estavam crucificando Jesus ali na cruz, né? De tão forte que é isso, né? Como se representasse uma das pessoas ali que estivesse atacando Jesus no momento da crucificação. Então, quão assim símbolo de respeito nós devemos ter em relação à ceia, ali, né? Aquele momento da ceia, né? Isso que o Paulo vem trazendo ali para a igreja de Coríntios. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, né? Então Paulo fala aqui, olha, é por isso que entre vocês não estão bem aí, porque vocês não estão dando o respeito que vocês precisam dar, né? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? Se ele já fizesse esse julgamento, né, Paulo não estivesse aqui talvez julgando ele, né? Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, né? Aqui é a mensagem forte aqui do Espírito Santo, né, para a igreja de Coríntios aqui, né? Ensinamento para todos aqui. E aí Paulo vem e fala aqui, ó, no final, né? Olha, assim, pois, irmão, meus queridos, quando vos reunir para comer,
esperais uns pelos outros. Não chega lá e, opa, isso aqui eu vou comendo, isso aqui não é um, né, não é uma, um jantar, né? Então é a santa ceia, né? Se alguém tem fome, ó, se tiver fome, come em casa, né? Isso aqui não é para saciar a fome, né? Isso aqui é um ato de respeito, né? Então faça a sua refeição em casa, né? A fim de não vos reunires para juízo, né? Então, a fim que para você não venha para a Santa Ceia e sinta fome e coma, né? Sem estar com o seu coração revisado, né? Sem ter revisado, né? Você vai comer porque está com fome, não, você vai comer por ato de respeito a Cristo, né? Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Aí é Paulo aqui novamente, né? Ó, tem mais coisa aqui na carta, né? É aquilo que a gente comentou no começo, né? Tem alguma coisa na carta lá, mas a gente não tem acesso a essas cartas, né? As cartas de Coríntios a Paulo, né? Mas ele diz, olha, eu vou endereçar quando eu estiver aí com vocês, né? Aqui é o final do capítulo. Vou abrir aqui para vocês comentarem agora. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui é tão lindo esse capítulo porque nos levanta e faz entendermos, primeiro, né, que um depende um do outro e nós dependemos do Todo-Poderoso, que é o cabeça, que chama Jesus Cristo. E esse é muito importante, essa alerta, né? Se a gente for participar da mesa do Senhor indignamente, participamos para nossa própria condenação. Quando está relatado aqui, Jesus ele relata, né, para nós que nós temos que nos examinar. O pastor sempre fala isso quando tem ceia. Examine o homem a si mesmo. Você está digno de participar do corpo e do sangue de Jesus? Você vai se examinar. Se você deve alguma coisa a seu irmão, se você está ali com o seu coração sujo por causa do seu irmão, é melhor você não nem pegar do pão, nem pegar do sangue, porque você come e bebe para a sua própria condenação. Mas, se você, suponhamos, eu vejo isso sempre, sabe? Pessoas ficam com raiva do irmão, fala mal do irmão, maltrata o irmão, e quando chega no dia da ceia, joelha, pede perdão a Deus, mas não pede o irmão. Pede perdão a Deus, mas não pede o irmão. A gente não está vendo Deus, está pedindo perdão a Deus, e o irmão que está ali colado com você, que você está de mal, que você está ali com seu coração fechado, não pede perdão para ele. Irmão, essa questão do perdão é difícil, sabe? Porque a Bíblia relata que a gente não tem que esperar quem nos machucou a vir pedir perdão. Suponhamos, eu tenho o Fábio me machucou forte, e daí eu fico com aquele raiva, aquele rancor dentro de mim, mas fico esperando o Fábio vir me pedir desculpa, pedir perdão, porque foi ele que me machucou, não foi eu que machuquei ele. Mas a gente tem que se examinar e ver que a pessoa que machucou, às vezes não está com o coração ali contrito a Deus para ir te pedir perdão. Então, a pessoa que nos machucou, nós que temos que ir, olha como Deus é com a gente, né? Vence da humilhação, da humildade, né? E pedimos perdão. Nós temos que nos perdoar e perdoar quem nos machucou, nos feriu. E é difícil, gente. É difícil. Eu te digo porque isso aconteceu comigo. Eu gosto de contar a experiência que aconteceu comigo. Eu não gosto de contar a experiência que aconteceu com o Mário, nem com o James, e nem com fulano, nem ciclano, nem Beltrano. Eu tenho que falar testemunho de mim mesma. Tem o quê, meu Deus? Acho que já tem. Não, já vai fazer uns 2 meses. Meu ex-marido, ele pegou a mulher que meu filho vivia. Quer dizer, eles não moravam juntos, mas eles se namoravam, se encontravam. Era um corpo só, eles dois lá, meu filho com essa menina. E meu ex-marido pegou ela, e muitos anos, ó, há 20 anos atrás, vai fazer 21 anos, porque ele teve um filho com uma mulher lá fora, e que não foi idade do meu filho,
E esse menino vai fazer 21 anos, então eu creio que é por isso, né? Nesse tempo aí, que eu digo, né? Então, louvado seja Deus, porque Deus é tremendo, ele tem cuidado de nós, ele te ama, ele me ama, enfim. Deus, ele não quer que nenhum se perca. E o que é que aconteceu? Meu ex-marido esteve aqui, mas eu não estava ciente que ele trouxe a menina. Porque desde quando ele pegou a menina, que era namorada do nosso filho, a Luziane, e isso é bom, isso que eu vou contar aqui é bom. É, meus filhos, ninguém, meu ex-marido, quando tinha ocasião boa na família, ele nunca podia estar presente, porque se ele tivesse presente, ele teria que ir sozinho, não com a menina, né? Que foi a desavença de tudo. Aliás, inclusive, casamento falido, a gente quer botar culpa em todo mundo. Mas quando o casamento está falido, a gente não tem que botar culpa em todo mundo, a gente tem que reconhecer nós, onde erramos, para que a gente entenda que a gente tem que se perdoar primeiro para perdoar o nosso próximo, né? Próximo, que é o nós mesmos, né? Então acontece o quê? É, eu ia para Jequié, mas a minha neta que estava aqui, a Caroline, ela talvez me fez tanta pergunta e bateu palma para mim. Então, naquele dia, longe de exaltação pessoal, gente, isso é uma coisa muito boa que eu vou contar aqui agora. Aí eu falei com o meu ex, falei assim, você vai para Jequié, vai passar por Jequié, então me dê uma carona, que eu tenho necessidade de resolver umas coisas. Jequié me deu uma carona. Ele, tá bom. Aí, quando foi no dia seguinte, meu neto falou assim, que é o André Felipe, esse daqui que eu estou aqui na casa, né? E ele falou assim, mãe, a mulher que pai pegou tá no carro. Tu vai querer a carona de pai com essa mulher? Gente, como eu estou querendo estar na presença de Deus, é um estreito, né? Porque aquela Neide, ou Dona Marineide, ou Índia, como o pessoal me chama, de antigamente, antigamente, do passado, eu não iria querer. Minha vontade era pegar o pescoço dela, apertar o pescoço dela e fazer ela botar a língua toda para fora, dentro do carro. Mas como Deus já estava me chamando, Deus já tinha me chamado, né? O mover de Deus muito grande na minha vida, depois que eu vi do Beto Cis, aquele passado podre, aquela raiva, aquele ódio que eu estava, eu joguei fora naquele papel que eu escrevi. Eu botei todos os nomes que me machucaram, que me feriram, e eu perdoei. Eu perdoei daquele momento cis. Eu perdoei, joguei no mar do esquecimento. Aquela mulher de outrora que batia, que jogava, que apedrejava, que julgava, que tudo. Acabou, aquela mulher morreu, não existe mais. Hoje eu posso ceiar, sabendo que eu estou ceando dignamente com o Senhor, porque aquele nojo de pecado meu acabou, foi jogado no mar do esquecimento. Ninguém vai se inibir de ceiar, de participar da mesa do Senhor, porque de um pecado, porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Então, moral da história, eu entrei nesse carro, ela estava no carro, sentada à frente, olha, e eu fui esposa. Deixei de ser esposa e aquela mulher tornou-se esposa dele, mulher dele. E ela sentada à frente, eu falei, bom dia, entrei, passei para dentro do carro e fui ali na presença de Deus, porque se fosse na presença da Índia Velha, se fosse na presença da Dona Marineide Velha ou da Dona Neide Velha, oxe, eu estava ela por aqui, ia ser um acidente total, porque eu ia apertar o pescoço dela e meu ex ia virar esse carro, e aí pronto, eles iam para o inferno, porque não estava ali todo mundo errado, tudo errado, né? Então, quer dizer, como a gente falou ontem, só quem pode dizer que vai para o inferno chama-se Deus, o Todo-Poderoso, no juízo final. E, moral da história, conversei com ela, conversei com ele, ele ficava me perguntando coisa, e ainda continuava com aquela chama filha, porque ele me chamava de filha, ou Dona Marineide, ele me chamava. E eu ali, digna, linda, bela, porque Deus, o Todo-Poderoso, me chamou para perdoar, me chamou para dizer que só Ele é Deus, e eu tenho, eles são alma, meu ex é alma, Jesus morreu por ele, Luziane é alma, Jesus morreu por ela. Então, o inimigo foi e sujou tudo a família para poder
que até hoje meus filhos estão fora da presença de Deus, mas eles vão voltar, assim como eu voltei, eles vão voltar, porque assim Deus quer. É minha família, está na promessa. Eles vão voltar firme e vão poder dizer que só o Senhor é Deus. Um dia ela pode vir com ele dentro da nossa própria casa, ele me dando a paz do Senhor, ela me dando a paz do Senhor, e essa carne aqui podre vai para o pó. Vai para o pó. E a gente tem que receber uma coroa de glória com o coração perdoador. Então, minha neta chegou e falou assim: Poxa, vó, admirei a senhora. Eu pensei que a senhora não iria naquele carro, porque lá ela, a minha neta, dizendo, não iria. Ai, não, a senhora tem um coração bom, viu, vó? Não sei o quê. Minha neta falando. Então, a honra e a glória é do Senhor Jesus, não é porque eu sou boazinha, não. Mas a Neide velha, a dona Neide velha, a dona Marineide velha, a Índia velha morreu. Foi, e ela está aqui agora para poder participar da mesa do Senhor dignamente e honradamente. E eu preciso, mais do que demais, me humilhar na presença potente mão de Deus, me deixar Deus agir na minha vida. Eu sei que vai ter essa pergunta que o pastor vai perguntar. Se você está digno de participar da ceia do Senhor, do pão e do sangue, e eu vou dizer, eu estou digna. Eu estou digna de participar. Porque se eu não estiver digna, se você não estiver digno de participar do pão e do sangue de Jesus, você está comendo e bebendo do sangue de Jesus para a própria condenação. Quem fala isso é a palavra de Deus, né, dona Marinete? Não, dona Marinete não tem palavra. Só o Senhor Jesus, a palavra registrada. Vamos comer para estarmos são. Vamos beber para estarmos são. Isso tem que acontecer de mês em mês, né? Isso é notório acontecer, para sempre nós estar nos examinando para participar do sangue e da carne de Jesus. Oh, que coisa linda! Que coisa linda, gente, que vai acontecer hoje na nossa igreja. Hoje eu vou ser apresentada na nossa igreja e vocês aí vão se alegrar comigo também. Eu vou pedir alguém para filmar a minha apresentação na igreja. Oh, Deus lindo, muito obrigada. Eu sou muito grata, estou feliz. Minhas lágrimas caem de alegria. Existe lágrima de dor, Não é as minhas lágrimas hoje caem de alegria. Hoje eu posso abençoar, orar pelo meu ex, o pai de meus filhos. Eu posso abençoar a pessoa, a Luziane, que está do lado dele. E assim seja, todas as pessoas que me machucaram, eu já perdoei, porque eu já fui e já pedi perdão. Não é porque eu sou boazinha, não. Não espere que te machucou, Mário, e te pedir perdão. Se alguém te machucou, se alguém te feriu, levanta, seja homem. Não é homem para brigar, não é homem para gritar, não é homem para rebater, é homem de Deus e dizer que só o Senhor é Deus. Eu não estou falando que você está errado, mas para cada um de nós, se examine. Se examine, não precisa esperar chegar a ceia para você se examinar. Se examine hoje, agora e sempre. Todos os dias nós temos encontro com Deus. Todos os dias nós nos reconciliamos com Deus. Entendeu? Então, cada manhã, cada dia, a gente vem aceitar Jesus todos os dias. A gente vem ficar com comunhão com Jesus todos os dias. Vamos amanhecer o dia e dizer que só o Senhor é Deus, acordar e incomodar o vizinho na questão deles dizer assim, poxa, Dona Neide estava lá daquele jeito, agora olha o olho dela ontem. Mesmo a irmã chegou para mim e falou assim, irmã Neide, amada, tu tá tão linda, o brilho que tem de você tá tão lindo. Eu falei, brilho de Jesus. Quando Jesus está em nós brilhamos e temos que brilhar mais e mais, brilhar para o nosso filho, para o nosso vizinho, para a nossa esposa, para o nosso marido. É assim que Deus age em nossa vida, glória a Deus. Temos que brilhar. Mesa linda, eu estou tão feliz de estar com vocês e poder participar desse mandato tão gostoso pela manhã, que é com o Senhor Jesus, nosso devocional. Obrigada, muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Glória. Amém.
Deus seja louvado. Amém. Tá mudo, Fábio. Ah, parabéns, dona Marineide. Muito bom, muito gostoso ver se derramar sobre a vida da senhora. Fico muito feliz. Fico Amém. muito, muito feliz por toda a transformação que Deus tem feito na sua vida. A gente é a cura, né? É a graça de Deus e toda a transformação. E Deus vai trazer muita abundância para sua vida, muita abundância de amor para sua família, muita união, Amém. muita prosperidade, muita virtuosidade. E quando se levanta um sacerdote, ele não está sozinho, né? Deus está aí, o Espírito Santo está presente. E toda a sua família tem percebido, como a senhora falou, né? Acho que o seu neto, sua neta, falou, ó, estou muito, né, feliz porque a senhora, né, mostra a maturidade espiritual, né? Mostra a maturidade espiritual e isso traz um reflexo na vida de cada um deles, né? É um exemplo e todo mundo sabe o que é bom, né? Se é bom, todo mundo quer chegar perto, né? E, que bom que a senhora está sendo luz na sua casa. E conseguiu perdoar, conseguiu trazer esse perdão para dentro, né, do seu coração. Amém. E, e é isso que o Papai do Céu quer, né? Que, parabéns. E hoje vai ser um dia maravilhoso, que dia lindo. Esse dia de apresentação na igreja, né? A Oh, senhora glória a continue Deus. radiante aí, seu dia aí seja maravilhoso. Amém. Do Mário, Sheila. Aleluia. É isso aí. Glória a Deus. Amém. Bom, a senhora quer fazer a oração hoje? Eu faço Faz? sim. Então faz a oração para a gente hoje, então, para encerrar. Oh, Deus lindo. Santo, santo, santo é teu nome, Pai. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento tão sublime, tão mágico, tão extraordinário, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada dia que a gente vem nos alimentando, nos saciando da tua palavra, Pai. Deus eterno de poder, eu bendigo o teu nome porque tu tem cuidado de nós, porque amanhecemos vivos, porque estamos aqui, porque nós somos chamados teu, Pai. Nessa hora eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um, Senhor, do Fábio, do Mário, do James, das meninas que não entraram, que falaram que ia entrar e não entrou, mas creio que elas virão. Deus eterno, eu te louvo, te bendigo por esse dia, Senhor amado, dia de vitória. Sabemos, Pai, que o inimigo da nossa alma, ele tenta querer nos frustrar, mas é o tentar dele está derrotado em nome de Jesus. E sabemos, ó Pai, que tu estás conosco. Deus, eu te apresento o James, que está na estrada, mas a sua companheira, seu filhinho. Deus, toma ele nas tuas mãos, Pai, do retorno para a sua casa, para o seu lar. Pai de amor, de misericórdia. Que festa linda foi ontem, Pai. E hoje o banquete será muito mais lindo, porque estamos e vamos estar na tua presença, Pai, ceando, participando desse corpo, desse sangue. Oh, aleluia, Deus. Muito obrigado por esse privilégio, Pai. Senhor, como eu estou viva porque tu quis e quer que eu esteja viva na tua presença, Pai. Muito obrigada. Eu sei, Senhor amado, como aquele culto de ontem foi tão lindo. São 3 almas que chegaram a teus pés, Senhor. E hoje não vai ser diferente, meu Pai. Obrigado por tudo, pelaquela mensageira que tu usou poderosamente, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor amado. Eu te louvo e te agradeço, Pai. E eu sei o que vai ser realizado hoje. Oh, aleluia. Os céus vão se abrir e vamos nos alegrar no Senhor e vamos saltar no Senhor. Amaraço de canta lá. Oh, glória a Deus. Bendito seja o teu nome para sempre, meu Senhor.
Obrigada porque teu Espírito testifica, Senhor, do teu amor para conosco. Aleluia, obrigada, meu Pai. Te louvo e bendigo. Que haja paz, que haja saúde. Em nome de Jesus, sobre os nossos corpos, repreenda todo mal, Senhor, qualquer mal que queira recair sobre nós. Nós repreendemos nessa manhã, certo, da nossa vitória, porque o sangue de Jesus tem poder. É no nome de Jesus que nós clamamos nesta manhã. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Muito obrigada. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Estou feliz, Pai. Obrigada. Obrigada. Amém.